libertação. Mas quando nos reunimos, formamos o corpo de Cristo. E aí o corpo é formado. Porque o corpo não é formado só de pé, não é formado só de mão e não é formado só de cabeça. Cristo é o cabeça da igreja e precisa de nós. E aqui nós temos que estar na casa do Senhor todos os dias. Estava até falando isso para minha esposa ontem, que às vezes a pessoa pergunta: o que eu vou fazer na igreja? Num dia de terça ou num dia de semana, né? Às vezes as pessoas querem vir só quando tem um pregador. Um pregador de fora, alguém com algum dom, achando que existe alguém melhor do que outra pessoa aqui na casa de Deus. Isso é um erro muito grande que o homem comete. Todos nós somos iguais, porém Deus escolheu cada um para fazer uma parte no teu reino. Cada um para fazer uma parte na tua casa. Então é importantíssimo que todos nós nos reunamos na casa de Deus para que seja completo o corpo de Cristo. Amém? Amém? Vamos abrir aqui nossas Bíblias no livro de 2 Samuel. Aqui no início da Bíblia. Coloque de pé, por favor, quem puder, em reverência à palavra de Deus. Estamos aqui diante de Deus, diante da palavra de Deus. E diante do Rei, nós temos que ter reverência. Amém? 2 Samuel 9, versículo 8. Quero agradecer ao pastor pela oportunidade. É um prazer muito grande estar aqui na presença do pastor. Quero confessar para todo mundo que me entristeceu muito o que o pastor falou aquele dia. É triste, o pastor. É triste. Mas Deus sabe o que faz e a gente tem que entender, né? Amém? 2 Samuel, capítulo 9, versículo. Posso ficar aqui sem saber? Amém, glória a Deus. Depois o pastor vai contar, amém? Amém. Todos acharam? Amém. Amém. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Feche os olhos, vamos fazer mais uma oração, para a gente entrar na presença de Deus, para a gente estar diante do trono de Deus, e para escutar o que Deus tem falado para nós, amém? Santo Deus e Pai, nada somos diante de Ti, Senhor. Somos apenas servos, ó Pai. Ó Deus amado e querido, derrama, Senhor, o Teu azeite santo sobre nós. Derrama, ó Deus amado e querido, o Teu santo azeite sobre a Tua casa, sobre a Tua igreja. Amém. Papai querido e amado, fala, Senhor, aos nossos corações. Santíssimo Deus, inquieta, Senhor, aqueles irmãos, ó Deus, que não têm vindo à Tua casa por algum motivo. Eu não sei, ó Deus, o que tem afligido os Teus filhos, mas eu entendo, ó Pai, que quando os Teus filhos não estão na Tua casa, Senhor, é porque algo está acontecendo. E o que for, ó Deus amado e querido, eu quero que caia por terra agora, Senhor. Se for o inimigo, ó Deus, se for qualquer coisa que esteja impedindo, Senhor, os Teus filhos de estar na Tua presença, de estar na Tua casa, de ouvir a Tua voz, Senhor, que seja amarrado e lançado por terra, ó Deus, porque nós servimos o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, e não há outro, ó Deus, além de Ti. O Senhor é um Deus zeloso, que cuida de nós, e que não permite, ó Deus, que a Tua glória, Senhor, que a glória seja somente Sua, Senhor, que não venha para nenhum outro ser, para nenhuma outra criatura, para nenhum objeto, ó Deus. E nós viemos aqui, ó Pai, para Te adorar, para Te escutar, para louvar ao Teu santo nome, ó Deus, porque nós acreditamos, Senhor, que um dia nós estaremos na Jerusalém celestial, contemplando a Tua face, ó Deus, a Tua glória. Jesus querido e amado, Espírito Santo de Deus, abra os nossos corações, os nossos ouvidos, o nosso entendimento, para receber a porção dobrada, Senhor, do que o Senhor tem para nos dar. Muito obrigado, Senhor, já Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Aqui nós estamos falando de Mefibosete. Mefibosete é uma pessoa que muitos pregadores gostam de falar sobre ele, porque ele tem uma história linda, uma história
que pode às vezes parecer com muitos de nós, principalmente aqui na América, onde muitos saem lá de Lodebar, lá da terra do Zé Ninguém, lá da terra do sem pão, do sem teto, numa terra que não dá nada, e vem para uma terra que emana leite e mel. Amém. Amém? E Deus tem me falado muito esse versículo, Deus tem me pedido tem colocado no meu coração, para estudar, para buscar uma palavra aqui em cima de Mefibosete. Eu sempre vou falar para os irmãos que às vezes eu prego para mim, mas se a palavra servir para o irmão, receba. Amém. Deus fala conosco, às vezes nós temos que mudar, mas às vezes a congregação, alguém dos irmãos também está passando a mesma situação. Então Deus prega para mim, Deus fala para mim no meu coração através da tua palavra, e eu venho aqui e somente transmito o que Deus falou para mim. Amém. Eu só quero ser um canal de bênção, eu não quero nada mais do que isso. João Batista falava: diminua eu para que o Senhor cresça. Então cada vez que eu tento me expor, o Senhor vai diminuir, vai diminuir. Então eu quero diminuir para que o Senhor cresça cada dia mais. E talvez os irmãos não estejam tão familiarizados aqui com o assunto, eu vou ter que ler um pouco mais aqui o texto para que os irmãos entendam a história de Mefibosete. Amém? Vamos ler aqui, quem quiser acompanhar comigo não precisa se levantar, mas vamos acompanhar aqui desde o versículo 3, capítulo 9, versículo 3. Melhor, vamos aqui no capítulo 4, versículo 4, para a gente começar a entender a trajetória de Mefibosete. 2 Samuel 4:4. Amém? E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul, ou seja, a babysitter, quem cuidava dele, e Jonatas vieram de Jezreel, e sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ele a fugir, ele caiu e ficou coxo. O seu nome era Mefibosete. Amém. A gente vê que, desde o princípio, aqui nós já temos uma pessoa sofredora. Uma pessoa que cresceu dentro do palácio até os 5 anos, nasceu no palácio, príncipe, já sonhava. A Pablina tem 5 anos e ela já sonha com muitas coisas. Outro dia ela falou: papai, eu vou casar, quem vai ser meu marido? Então a gente entende, eu entendo por minha filha, que ele já sonhava e um dia ser príncipe, um dia ter uma princesa, um dia o reino seria dele. Porque a Pablina, quando me perguntou, ele tinha 4, aqui ele tinha 5 quando fugiu. Então vocês imaginam a cabeça de Mefibosete quando criança, criado dentro do palácio, filho de rei, filho do príncipe, herdeiro, ia ser príncipe de Israel, príncipe da nação de Deus, do único Deus, o Deus vivo e verdadeiro. E agora nós nos deparamos aqui que na batalha de Jezreel acontece que o seu avô Saul morre, acontece que o seu pai morre, e a ama e a pessoa que tomava conta dele fugiu com ele para que ele não fosse morto. Por quê? Naquela época, um reino para ganhar do outro, eles eliminavam os cabeças, assim eles tomavam conta de todo o reinado. Se nós olharmos aqui bem a fundo na história dele, muitos poderão dizer: coitadinho, pobre Mefibosete. Mas eu tenho uma coisa para te dizer, meus irmãos. Às vezes Deus vai nos trazer uma enfermidade, Deus não vai trazer nada, mas às vezes Deus permite que nós sofremos alguma enfermidade para não padecer antes da hora ou para não deixar de receber uma bênção posterior. Amém. Os irmãos vão entender mais na frente o que eu quero dizer. Mas aqui nós vemos que aquele príncipe criado no palácio, criado no reino, com todos aqueles sonhos de criancinha,
de que um dia ser rei de Israel, príncipe, parece tudo jogado fora. Uma batalha, uma guerra sangrenta, em que morre seu pai, morre seu avô, e se nós olharmos aqui no versículo 8, e trouxeram a cabeça de Isbosete a Davi. Isbosete, o seu tio, irmão de Jonas. Toda a família foi dizimada, ninguém sobrou da família, a não ser Mefibosete. Porém, Deus tinha um plano na vida de Mefibosete. E Davi tinha uma promessa para com Jonas. Daqui nós podemos tirar muitas coisas. Primeiro, se Deus tem um plano na tua vida, não importa as aflições, não importa a enfermidade, não importa o que você passar, vão se cumprir. Amém. Segundo, essas aflições que vêm é para que o nome do Senhor seja glorificado na frente. Então aqui nós vamos tirar várias coisas e coisas fundamentais como essas. Coisas que só o nosso Deus nos ensina na tua palavra. Que Ele é justo, é verdadeiro e não mente. Se Ele cumpriu, se Ele falou, Ele cumpre. Amém. Agora, se não foi Ele que falou, ou se não cumpriu, não foi Ele que falou. A gente não tem que esperar do que Ele não disse. Mas o que Ele disse, todo o Velho Testamento, Isaías, um profeta messiânico, falava todas as características de quem viria, de como seria o Messias, e tudo se cumpriu. Por quê? Inspirado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Então não teria como vir alguma coisa errada. Não teria como. Veio muitos, tinham muitos parecidos com Jesus, muitos que se diziam messiânicos, mas igual se cumpre na palavra, só tem Jesus, não teve outro. Amém, meus irmãos? Agora nós vamos voltar aqui para o capítulo 9 de novo, e vamos ler mais alguns trechos aqui, para a gente entender a situação que Mefibosete chegou diante do rei para dizer: que é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu. Amém? Aqui no 9:3, vamos ler aqui. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba. Ziba, eu não vou falar muito de Ziba, mas depois se você quiser ler na tua casa, todo o versículo aqui, na verdade você tem que ler muito mais aqui, para entender a vida de Mefibosete, para entender quem é Ziba. Você vai ver que Ziba é um cara traíra que tem na vida de qualquer um. Você botar no fundo do poço com as pernas quebradas, ainda vai ter um camarada ainda para te jogar aí em cima. Obrigado, irmão. Então aqui nós temos que entender que às vezes vai ter alguém perto de você. Eu vou dar o nome dele de Ziba porque a palavra diz Ziba. Mas todo mundo tem um que vai querer jogar areia em cima de você quando você é como um cão morto. Achar que você não vale nada. Eu não vou falar sobre Ziba, a gente não vai entrar nesses detalhes. Eu não vou entrar muito nessa situação. Mas se você chegar em casa e ler, você vai entender quem foi Ziba. Como que Ziba agia na vida das pessoas. Qual a característica de uma pessoa como Ziba. Quando você tiver uma pessoa próxima de você que agir como Ziba, você vai falar: Deus já falou comigo. Eu sei que esse tipo de pessoa eu tenho que cortar, eu tenho que eliminar da minha vida. Porque senão vai querer me arrastar para o fundo do poço de novo. Amém? Sai daqui, Ziba. Tem gente que fala zica, mas eu acho que é a tradução aí. Não, que zica, né? Só que vamos falar que ziba. Amém? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. O rei não perguntou como que era Mefibosete, e ele era tão prepotente que já foi colocando o cara lá embaixo. Tem um que ele é aleijado, rei, ó. Não precisa nem se preocupar com ele não, não precisa você contar com ele não, porque já está com as pernas quebradas. Não precisa esperar muito dele não. Além do mais, ele está numa terra que ninguém conhece. Amém?
E disse-lhe o rei, no caso Davi, onde está? E disse Ziba ao rei, eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Se você souber quem é Amiel, filho de Maquir, você vai ver que ele não estava na casa de um pobrinho, como muita gente fala. Quem financiou as guerras de Saul? Vamos voltar mais. Eu não vou entrar, mas não vou entrar em detalhes não, porque não vai dar tempo aqui. Eu quero prosseguir um pouquinho. Mas a gente vai ver que Amiel financiava as guerras de Saul. Então você vai ver que ele estava sendo cuidado, estava numa terra que Deus o mandou, por quê? Todos os cabeças do rei teriam que ser eliminados. Se ele estivesse em Jerusalém, se ele estivesse em Hermon, se ele estivesse em qualquer lugar do reino, facilmente seria morto. Porém, Deus permitiu que suas pernas fossem quebradas e Deus o enviou para Lodebar, para que ele fosse escondido. E sem as pernas, nós vamos entender dentro da vida de Mefibosete que ele não levou uma vida muito bacana. Todos nós, talvez não todos, mas muitos de nós temos complexos nas nossas vidas. Uns muito altos, outros baixos, gordo, magro. Ele tinha as pernas quebradas. E esse tipo de coisa influencia na vida de cada um. Quem nunca ouviu dizer que os gordinhos são mais assim amigos, né? São mais companheiros. Quem nunca ouviu dizer isso? Será que é só eu que já escutei isso? Mais engraçado. Então aqui tem uma pessoa com as pernas quebradas, o coxo, e desde criança, então ele traz isso para a sua vida. Ele traz algo que Deus não tinha dado. Porém, a vida nos traz algo. Se eu tropico numa pedra ali, mas na frente eu sei que eu não posso, que eu vou ver outra pedra, não vou tropicar. Então Deus não nos fez tropeçar, mas as pedras da vida nos fazem tropeçar, e aqui está o caso dele. Ele foi um tropeço de vida, mas para que ele não fosse exterminado, para que a sua descendência, a descendência de Saul, não fosse exterminada. Amém? Amém. Vamos continuar aqui. Glória a Deus, aleluia. Amém, glória a Deus. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul a Davi, se prostrou com o rosto por terra, e se inclinou e disse, Davi. E Davi disse, Mefibosete. E ele disse, eis aqui o teu servo. Olha, meus irmãos, que interessante. É fácil a gente notar uma pessoa que tem um rei na barriga. Uma pessoa prepotente, que se acha melhor do que os outros. Uma pessoa que não aceita ser humilhado. Uma pessoa que não aceita humilhação. Mas aqui nós vamos ver completamente o oposto. Por quê? Lodebar e as pernas quebradas. Então, se você tem alguma coisa que está te impedindo de prosseguir, dá glória a Deus. Amém. Porque é para você alcançar a tua vitória. Às vezes, se você não tivesse aquilo que te impedia de ser alguma coisa a mais, você não prosseguia no reino de Deus. E aqui nós vamos ver que Mefibosete alcançou o reino de Deus. Então nós temos que levar tudo em consideração, a vida de Mefibosete, o que ele era, o que ele se fazia, como ele se portava perante o rei. O rei para nós é Deus. Amém. Nós estamos na casa de Deus, nós temos que se portar, nós temos que nos portar como Mefibosete. Eis aqui o teu servo. Amém. Servo tem várias características. Primeiro, servo tem que servir. Se você não serve, não é servo. É outro nome. É chefe, é qualquer outro nome. É patrão, mas servo você não é. Então, Mefibosete, só para lembrar, ele é da descendência do rei. Ele é príncipe. Até então, ele ainda está sabendo de tudo. Ele poderia ter guardado várias mágoas.
Ele poderia ter guardado vários traumas. Ele poderia querer matar Davi. Mas ele não fez. Ele chegou diante do rei e falou: aqui o teu servo. Era para ser o contrário. Era para ele falar: aqui o teu rei. Ele não era filho de Jonas? Ele não era da descendência de Saul? Então ele era rei de Israel. Mas não. Deus permitiu tudo que ele passasse para ele reconhecer. Por quê? A geração de Saul foi amaldiçoado. E Deus amaldiçoou até a 4ª geração. Deus queria quebrar essa maldição na descendência de Saul. Se ele portasse da maneira que portou o teu avô, ele estaria entrando no mesmo caminho e maldição em cima de maldição. Mas às vezes Deus permite algumas coisas em nossas vidas para que maldições sejam quebradas. A gente tem que entender a palavra de Deus, a gente tem que entrar fundo na palavra de Deus para a gente saber se existe alguma maldição hereditária em nossas vidas. Aqui nós temos umas, se nós entrarmos na vida de Saul, a gente vai ver que Deus, o profeta Samuel, já tinha, não quero nem saber de você, nunca mais quero falar com você. De tão arrogante, prepotente, saiu do nada. Quando ele foi para ser ungido a rei, ele se escondeu. Era daquela assim: Deus que me livre, eu não quero tomar conta desse povo não. Só que com o tempo, a fama, a glória, o reinado, lhe subiu a cabeça e ele se pôs mais do que ele deveria, debaixo de Deus. E Deus não permite que ninguém se ponha onde não é o seu lugar. E o nosso lugar é servo. Não adianta a gente querer estar no meu lugar, não vai dar certo. Deus tem um lugar dele e nós temos o nosso lugar. Deus vai dar o nosso galardão lá no céu. Lá cada um vai ter um galardão, cada um vai ter uma hierarquia, como nós vemos que os anjos têm hierarquia. Anjo, serafim, querubim. Então nós vamos ser também galardão e vai ter hierarquia de acordo com o que nós fizemos aqui na terra. Se você não faz nada, quando você for salvo, não vai poder reclamar de nada. Porém, também não vai ter nada lá no céu. Agora, uma pessoa como Paulo, se você vai ver a história de Paulo, foi chicoteado, chegou quase a ser morto, lutou tanto pelo Evangelho, não pode se querer chegar no céu e querer ter o mesmo galardão de Paulo. Nunca. A gente já tem que ter isso na nossa mente. Ou então eu quero ser o bem galardoado, eu quero agradar a Deus o máximo. Eu vou lutar para esse reino, aprender essa palavra, buscar mais de Deus. Porque quanto mais de Deus, menos medo nós temos, menos aflição nós temos do mundo, porque nós entendemos que Deus está conosco a todo tempo. E aí nós enfrentamos leões, enfrentamos ursos, enfrentamos o homem, enfrentamos até o Satanás, quando nós estamos debaixo das asas de Deus. Mas isso nós precisamos buscar cada dia mais, não é de hoje para amanhã. Não é desceu nas águas que já virou aquele carinha, não. Você tem que, é um andar contínuo. E você vai andando com Deus e Deus, você vai se parecendo mais com Cristo. As pessoas vão nos ver, todos os dias que as pessoas nos ver, vão ver Cristo. Amém? Vamos voltar aqui de novo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Esse versículo 7 nos fala uma coisa muito interessante. Presta bem atenção comigo. Tem gente que quer ter o que nunca teve. Mas Deus só te restitui o que você já teve. Amém. E aí como que fica? O irmão que fica cobrando de Deus o que ele nunca teve, o que ele nunca buscou, o que ele nunca batalhou. Não é o que está falando aqui? Verdade. Eu te restituirei de Saul. Saul já era morto. Porém, Saul conquistou muitas guerras. Porém, Saul foi ungido a rei. Porém, Saul batalhou por Deus. Embora ele caiu, a gente vê que Saul fez alguma coisa por Deus. Ele não foi de tudo em vão. Até um certo ponto, ele foi muito bem. Amém. Então nós vamos ver aqui, ó.
De certo, de contigo te beneficiarei por amor de Jonas, teu pai. Restituirei. Restituir é algo que já foi seu. Amém? Por amor de Jonas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. E tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Aí nós vamos aqui onde a gente começou. Então se inclinou e disse. Olha para você ver, meus irmãos. Ele chega diante de Davi e fala, sou teu servo. E Davi fala, não te preocupes. O rei sempre vai falar para você, meu irmão. O pai sempre vai falar para você, não te preocupes. Não, você tem que guardar essa palavra no seu coração. Não te perturbes, não perturbeis o vosso coração. Não te preocupes. A gente anda muito preocupado. Preocupado com a vida, preocupado com a comida, preocupado com o vestir, preocupado com o trabalho, sendo que a nossa única prioridade deveria ser o reino de Deus. Amém. Nossa única preocupação deveria ser o reino de Deus. Poderemos? Se teve quem conseguiu, então nós poderemos. Se não existe ninguém melhor do que o outro, como nós falamos aqui, com certeza nós podemos. Deus sabe nossas limitações, mas Ele também sabe aonde a gente pode chegar. E Ele quer ver lá naquele lugar mesmo, que Ele espera que você esteja. Amém? Vamos aqui pular um pouquinho para o versículo 10. Trabalharás, pois, a terra tu e teus filhos. Aqui nós estamos falando de Ziba. Ziba era servo de Saul. Deus sempre vai colocar alguém para te ajudar. Deus nunca te quer na obra sozinho. Jesus nunca mandou ninguém sozinho fazer a obra dele. Paulo, quando foi apartado, foi com Barnabé. Então sempre vai ter alguém para te servir ou para estar contigo. Amém. Nós todos somos servos. Como eu falo de servir, não é que você esteja numa posição maior, mas só de uma pessoa estar do seu lado, isso já é uma serventia muito grande, porque a solidão é algo que te leva à morte. Elias, quando se trancou ali naquela caverna, ele queria morrer, porque nós sabemos que a doença do século 21 é o quê? O estresse. E uma coisa que causa estresse no ser humano é a solidão. Eu queria entrar num detalhe aqui, eu não pensei sobre isso, veio isso na mente agora. Internet é algo que traz solidão. Você se tranca dentro daquela janela, porém você fica trancado dentro daquela janela. Você abre a porta do mundo, mas você tranca o mundo para você. Entenda isso. Eu gosto muito de internet, gostei muito mais. Já fui muito viciado. Mas uma coisa que eu não gosto na minha vida é vício. Todo tipo de vício na minha vida eu corto. Porque eu sei que não pode ter nada que me impede de servir a Deus. E se tem algo que impede o ser humano de servir a Deus, é o vício. O álcool, tem muita gente que não busca a igreja por causa do álcool, por causa do cigarro, por causa da prostituição, por causa da internet, por causa da televisão. Então, se você quer servir a Deus, procura cortar os vícios. Todos nós temos alguma coisa em qual queremos estar mais do que estar com Deus. Porém, cabe a você entender que aquilo está te tirando da presença de Deus e afastar daquilo. Não estou dizendo para eliminar. Porque é igual tem igreja aí que fala, você não pode assistir televisão. É complicado, né, meus irmãos? Dá para assistir televisão. Porém, vício é outra coisa. Tem gente que não vem da igreja por causa do Faustão, tem gente que não vem da igreja por causa das novelas. Isso é outra história. Mas você pode assistir televisão, você pode entrar na internet, mas se entenda o que é vício. Vício é algo que você não pode viver sem. E a única coisa que o cristão não pode viver sem é Deus. Então, como que a gente coloca alguma coisa na frente de Deus? Não dá para ter vício. Nenhum. Existem vários. Todo mundo sabe. Eu sei dos meus, vocês sabem dos seus. Porém, cada um, corte os seus vícios para estar mais perto de Deus. Porque os vícios são como uma barreira, são como um muro que nos impede de ver a Deus. O véu foi cortado, mas o vício costura o véu de novo.
Deus quer que nós entremos no Santo dos Santos. Hoje em dia nós não precisamos de sacerdote. Nós não precisamos de nenhum cordeiro emolado. Já está aberto, já está tudo feito. Mas nós não conseguimos, porque nós sempre colocamos algo na frente. Isso é algo que Deus não quer. Qualquer coisa que impeça que você e ele tenha uma ligação direta. Uma conexão banda larga. Amém? Glória a Deus. Vamos aqui. Mefibosete, filho do teu Senhor, de contínuo comerá pão. Ah, meus irmãos, aqui é a melhor parte que tem é essa. O rei está te chamando para comer pão na mesa dele. Amém. O rei está querendo te tirar de Lodebar. Mas agora tem um problema. Tem gente que sai de Lodebar, mas Lodebar não sai dele. E aí, como que faz? Quem já escutou essa história? Tem gente que saiu de Lodebar, o rei mandou a carruagem real, o rei mandou te tirar de lá, daquela terra que não tem nada, mas você não quer sair de lá. O passado é algo também que nos aflige. Eu procurei cortar o máximo, meus irmãos. É igual o irmão falou domingo aqui, ó, não é ninguém que mais santo que ninguém não. Mas tem gente que busca mais de Deus e tem gente que se esforça mais. E eu tenho procurado me esforçar muito para encontrar a glória de Deus. Amém. É fácil? Eu tenho certeza que não é, porque eu estou procurando. Mas eu tenho certeza que Deus está vendo isso. Amém. E que Deus já tem um dia marcado para esse encontro. Então nós temos que entender isso. Que Deus já veio, a carruagem já veio, Jesus Cristo é a nossa carruagem. Nos tirou do Egito, nos tirou de Lodebar. Mas, meus irmãos, não faça como o povo do Egito. Sai de Lodebar e tira Lodebar do coração. Tira o Egito do coração. Estão me entendendo? Amém. Larga o passado. Não dá para a gente viver com Cristo uma vida nova naquela vida do passado. Não tem como. Nova criatura sou, o velho homem já morreu. Dá para viver um novo homem, vivendo aquele homem que a gente era? Olha para você ver, o que é que Paulo estava pensando? Será que Paulo não estava com a mente aqui? Vamos continuar aqui. 11. Amém, glória a Deus, aleluia, Senhor. E disse Ziba ao rei: Ei, Ziba, conforme tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim fará teu servo. Não é bem assim, meu irmão. Cuidado com o Ziba. Nem sempre o Ziba vai fazer segundo o rei manda. Eu não vou entrar em detalhes, mas se os irmãos lerem, os irmãos vão ver a rasteira que Ziba dá em Mefibosete. Então, cuidado com as pessoas que estão a seu arredor. Nem todo mundo é seu amigo. Nem todo mundo é seu amigo. Muito cuidado com isso. Maldito o homem que confia no homem. Palavra de Deus, não é eu que estou falando, não. Se você cair, se você levar uma rasteira, é só você e você. Porque você tem aqui, ó, o manual de Cristo. Amém? Glória a Deus. Assim fará o teu servo. Não fará, não vou falar nisso, mas para você ter em mente. Ziba. Porém, Mefibosete comerá a minha mesa como um dos filhos do rei. E uma coisa interessante aqui, meus irmãos, um detalhe aqui que Deus falou para mim que eu fiquei pensando muito. O versículo 12, presta muita atenção. E tinha Mefibosete um filho pequeno. Ele era coxo, mas não era capado. Era ou não era? Presta bem atenção. O que Deus está querendo falar através desse versículo? Ele não era coxo? Não tinha as duas pernas quebradas? Não era um Zé Ninguém? Não estava em Lodebar? Mas sabia se alegrar, né? Fez até menino. Presta bem atenção nisso daqui, meus irmãos. O que Deus está querendo te dizer? Lute com as ferramentas que você tem. Tem gente que não pode ir na Disney, mas tem um parque ali no Two Rivers, leva as crianças lá e se alegra com elas lá. Amém.
Tem gente que não pode ir na pizzaria na Itália, vai no Sisi Pizza e se alegra com o que Deus te deu. Não é isso que está falando? O cara era um Zé Ninguém, não tinha nada, todo frustrado, cresceu na casa do rei e agora está lá, de perna quebrada, mas mandava ver. Fez menino, se alegrar, você está achando o quê? Que tudo é tristeza? Cabe a você saber aonde você está. Tem gente que não sabe a posição que está, né, pastor? Se eu só tenho R$1, como que eu vou comer lá no Magiano? Vou no dólar menu, meus irmãos, e vou me alegrar. Graças a Deus, Senhor, que o Senhor me deu esse dólar menu. Amém. Senão eu não podia comer nem isso daqui. Amém. Agora tem gente que Deus tira as pernas e eu não sabe usar o resto das ferramentas. Presta atenção, meus irmãos, o que Deus está querendo nos dizer? Às vezes, se Deus não te deu uma carruagem de ouro, usa de madeira e fica bonitão. Amém. Você é filho do rei. Mefibosete é príncipe. E outra coisa importante que eu esqueci de falar aqui, que eu não posso esquecer: paciência. Amém. Olha para você ver. 5 anos, família toda morreu. Todos os sonhos destruídos. E ele foi para Lodebar. Muitos anos depois, mais de 20 anos depois, talvez 30, o texto não fala e eu não pesquisei sobre isso. Ele voltou a comer na mesa do rei. Embora meio desajeitado, porque ele saiu, né, do palácio. Mas uma coisa importantíssima que Deus nos ensina: paciência. Amém. O que é seu, é seu. Se Deus te deu, se você conquistou, você pode ter certeza, nunca vai sair da tua mão. Se você olhar Levítico, as leis de Moisés, você vai entender isso. O fruto que está na árvore, não toca. Porém, se ele cair, não é seu mais. Você pode ir lá e pegar, não é roubo. Se ele caiu, não cai uma folha da árvore sem que Deus permita. Amém. Se caiu, foi Deus que permitiu. Se Deus tirou de você, é porque nunca foi seu. Tem muitas coisas aqui que a palavra de Deus quer nos ensinar, quer nos trazer, mas a nossa debilidade para buscar de Deus nos atrofia, nos aleja, nos quebra nossas pernas. Não temos paciência. Tantas coisas que um texto pequeno quer nos ensinar e nós não conseguimos receber. Deus quer nos dar a vida com abundância. Jesus não passava aí mendigando nada não. E também não era rico. E agora se a gente não consegue pagar o lugar, já fica aí desesperado. Que história é essa? Que cristão, que servo é esse? Será que eu estou errado ou será que a palavra está errada? É eu que estou errado de não buscar a palavra, porque a palavra está certa, eu tenho certeza disso. Todos acertaram. Amém? Amém. Agora aqui para a gente finalizar, Isaías 61:7. O que Deus vai fazer com os Mefibosete, com os príncipes? O que Deus vai fazer? Presta muita atenção, meus irmãos, nesse versículo, que é tremendo, para a gente já finalizar, para a gente concluir a palavra de Deus aqui nessa noite. Todos abriram Isaías? Amém. Profetas maiores, está depois aí dos livros poéticos, depois de Eclesiastes, depois de Cânticos. A Bíblia, meu irmão, é facinho, a gente que não busca, sabe? Pentateuco, Juízes, Reis, Poemas, profetas maiores, profetas menores, evangelistas, 4 evangelhos, cartas paulinas, Hebreus, as cartas Pedro, Paulo, Tiago, Judas e Apocalipse. Easy, muito fácil da gente se localizar na Bíblia. Só basta ter entendimento. Amém? Por vossa dupla vergonha exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro. Quem entendeu? Sabe, meus irmãos, quando você estava lá naquela aflição, quando você estava lá em Lodebar, passando tudo aquilo que Deus permitiu que você passou, por sua dupla vergonha, Deus vai te dar o dobro. Vai te restituir em dobro. Recebe essa palavra hoje. Isaías fala isso e eu recebi, meus irmãos. Um dia um profeta falou isso aqui para mim, eu não entendi, mas depois buscando a palavra de Deus eu entendi. Minha mãe está aqui, minha mãe sabe que lá em casa a gente já passou fome.
Graças a Deus, mas hoje nós não temos com o que reclamar. Amém. Mas a gente já comeu pão que o diabo amassou. Estou mentindo, mãe? Não. A gente saiu de Lodebar. E Deus é o mais do que o dobro. Só que às vezes nós não conseguimos reconhecer o que Deus fez em nossas vidas. Às vezes nós estamos com mais do que o dobro e não